Agora vamos pensar um pouco na realidade dos negócios. Empresários e gestores de microempresas podem atuar como coaches, buscando melhoria no relacionamento e nos resultados, potencializando escolhas e realizando mudanças efetivas na organização. Coaching na prática. Como já deve ter percebido até aqui, o coaching é pragmático e estruturado. Geralmente, ele é um processo bem objetivo que pega uma situação, problema e se concentra em levantar estratégias direcionadas ao foco. As estratégias são personalizadas, porque não são definidas pelo coach, mas sim pelo seu cliente. O coach é quem vai dar suporte por meio de perguntas específicas, obtendo respostas do cliente que são relevantes e o ajudam a encontrar seu caminho. Veja as etapas do processo. Definição do problema ou situação-alvo. É o momento de o coach definir qual é a situação que quero mudar? Essa é a situação que desejo para a minha vida? Levantamento das estratégias. Com o objetivo definido, é hora de ajudar o cliente a criar estratégias que o farão alcançar a situação-alvo que deseja. As estratégias podem ir desde assistir a filmes até executar ações. Plano de ação. Os planos de ação são os desdobramentos das estratégias em ações. Podem ser elaborados planos simples, como lista de tarefas com datas, e mais complexos, como um Kanban, que é uma estratégia para organizar fluxo de trabalho. Acompanhamento. O coach acompanha seu cliente no cumprimento das ações que se comprometeu a fazer. Ajuda com estímulos, reforços e perguntas reflexivas para entender por que não conseguiu cumprir algo que foi planejado e de que forma pode agir para conseguir dali para frente. Agora vamos pensar um pouco nesse processo dentro da empresa, pois algumas adaptações são necessárias. No ambiente empresarial, você pode utilizar essas técnicas para trabalhar situações específicas problemáticas ou de melhorias com ações de curta duração. A regra de ouro para essa adaptação é que o coaching não funciona de cima para baixo. Quando for trabalhar, tenha certeza de que estarão no mesmo nível. Além disso, 2 pontos precisam estar bem alinhados entre você e o colaborador. Primeiro, a consciência do problema. Tanto você como o colaborador percebem a situação-problema claramente ou acreditam que a situação-alvo é altamente benéfica e vale o esforço para alcançá-la. Para ter certeza de que estão na mesma página, faça perguntas e reafirmações do tipo: você enxerga o ganho que pode ter agindo assim? Ou que tipo de comportamento você acredita que poderia funcionar melhor nessa situação-problema? Outro ponto importante é ter certeza de que vocês estão no mesmo nível. Se quiser dar uma ordem, dê. Se deseja uma mudança, diga qual é. Entretanto, no processo de coaching, o gestor não define. Ele não diz como é que deve ser feito, nem como deve ser solucionado. A resposta deve vir do colaborador e sua principal função é, a partir daí, dar apoio para que ele atinja o que deseja. Considerando esses 2 pontos, há grandes chances de trabalhar processos de coaching focais e de curta duração no ambiente de trabalho. Olha só o que um coach competente faz. Aceita o coach sem julgá-lo. Escuta sempre com atenção. Foca a intenção do coach. Dá prioridade à ação. Pergunta muito e não dá soluções. Analisa situações em vez de buscar culpados. Usa as regras do feedback eficaz. Reconhece e lida bem com as diferenças. Compreende a necessidade do outro em suas dimensões e temporalidade. Lê as pessoas, suas capacidades potenciais e limitações. Sabe lidar com a diversidade. Sabe estruturar e orientar processos de aprendizagem. Agindo assim, você perceberá com o tempo a mudança na atitude das pessoas quando elas notarem a sua transformação na forma de lidar com os problemas de trabalho. O colaborador adquire flexibilidade mental e motivação com estímulo intelectual ao discutir ideias importantes. Aprende a lidar com a mudança de forma positiva, vence bloqueios interiores e avança em direção às suas metas. E não é só isso.
Nesse processo, o colaborador também adquire clareza em relação às suas metas e seus valores e age em concordância com eles. Ele verá que isso irá gerar benefícios para ambos. Mas, como em todo processo de mudança, há alguns desafios a serem enfrentados, como resistência e mecanismos de defesa para a mudança de comportamento, falta de compromisso com planos de ação, dificuldades de assertividade e contratempos em definir o problema para a tomada de decisão. Mesmo assim, ainda vale a pena começar a praticar o coaching. Pode parecer desafiante e ter algum receio no início, é normal, mas desafios estimulam as pessoas e são excelentes ferramentas de alavancagem, assim como é o coaching para as pessoas. Agora, antes de finalizar, vou falar sobre duas técnicas específicas utilizadas no coaching, o feedback e o feed-forward. Elas serão de grande ajuda para que você atue como coach em sua equipe e um verdadeiro líder, de modo a atingir objetivos pessoais e organizacionais. Como já vimos, o coaching é um processo e pode ser comparado à travessia de uma ponte que começa na intenção de realizar algo e acaba no momento em que o objetivo é atingido. É como uma corrida em que o destino final é o sucesso do coach, ou seja, o momento em que ele subirá no pódio e a empresa também obterá resultados. Mas para isso acontecer, é necessário revisar a bagagem antes da partida. Excesso ou falta de itens essenciais comprometem toda a viagem e sua finalização. Quando empreendemos uma viagem, carregamos com frequência alguma bagagem de mão. Pode ser uma maleta, uma pasta de trabalho ou mesmo uma bolsa. E o que levamos nela? Carregamos coisas necessárias, algumas que talvez sejam úteis e outras que nem nos lembramos de tê-las colocado lá. Assim como a bagagem de mão real, carregamos também, todos os dias, a bagagem de mão simbólica, ou seja, a história de nossa vida, tudo aquilo que cada pessoa coleta em sua trajetória de realizações. Ali existem atitudes, competências, resultados e até nossas dificuldades. Por isso, é muito importante rever esses itens e selecionar o que é realmente necessário carregar. Vamos fazer uma análise rápida. Existem itens que são permanentes na bagagem de mão, como documentos, dinheiro e medicamentos indispensáveis. Eles representam nossos valores e princípios de vida. Porém, nós, seres humanos, nos apegamos facilmente a padrões e hábitos que muitas vezes nos impedem de crescer, como aqueles papéis que ficam nas bolsas por muito tempo. Por outro lado, podem existir itens que não estejam lá e sejam importantes. Por exemplo, a coragem e a assertividade para conversar com um excelente funcionário que esteja causando problemas, mas que seja essencial na empresa. Assim, no processo de coaching, é indispensável haver o feedback e o feed-forward, para que a bagagem de mão possa ser revista a fim de continuar a sua viagem. Vamos ver com detalhes o que significa cada termo.